Muito bem, é hora de falar do Vascão da Gama. Fala, Rodrigo Machado. Pois é, Azevedo, o Vasco finaliza aí os últimos detalhes para anunciar Maurício Lemos por empréstimo até o fim da temporada, lembrando que ele tem contrato com o Galo até o fim de 2025. E tem 29 anos, é uruguaio e estava fora dos planos do Atlético para a atual temporada, agora comandado pelo Cuca. Como eu falei, a princípio vem para ser titular ao lado do João Vitor. Agora, o Vasco vai parar por aí nas contratações de zagueiros? A resposta é não. O Vasco trouxe Lucas Oliveira, Lucas Freitas e agora Maurício Lemos, além de já ter o João Vitor. Perdeu o Maicon e o Léo Pelé. Só que ao longo da temporada, o que a gente já tem aqui de informação é que o Vasco vai buscar pelo menos mais um jogador para a posição. Agora, a prioridade neste momento é um jogador para a ponta esquerda. E aí o Fábio Carille tem como opções o Jean Davi e o Emerson Rodrigues para esse setor, que chegaram no ano passado, mas assim, vamos ser sinceros, não foram bem, né? O Emerson teve até alguns lampejos, mas nada de muito especial. E aí quais são os nomes mapeados no mercado? Bom, um deles a gente falou ontem, o Vitor Sá, ex-Botafogo, que está no Krasnodar da Rússia. Mas como eu informei ontem, ele não vem agora. O Vasco vai tentar para o meio do ano, até porque o Krasnodar não quer se livrar do Vitor Sá neste momento. As duas outras opções, o argentino Coelho do Atlético Paranaense e o uruguaio Brian Rodrigues, que atualmente está no América do México. O Coelho é o desejo, é o plano A, só que o Atlético faz jogo duro e o que eu tenho de informação é que o Pedrinho não desistiu desse jogador. E o plano B é o Brian Rodrigues, que é um desejo inclusive antigo do Vasco. Só que a gente já sabe, o problema é a grana. E o Fábio Carille também já sugeriu à direção vascaína um centroavante para ser reserva do Verratti. A criatividade sempre entra em pauta nesses momentos. Não é isso, Azevedo? Tem que ser, né? Não tem dinheiro, tem que realmente usar de inteligência para mapear um mercado que não tá barato, né? Não tá barato. Vai ser muito difícil encontrar um centroavante reserva pro Verratti que tem as mesmas características e a mesma qualidade. O Verratti, mais uma vez, sem sombra. Desde que ele chegou... O Vitor Sá seria excelente, não, mas... o Vitor Sá e o Coelho, por exemplo, seriam dois ótimos reforços, mas o Vasco seguiria com o problema, mesmo que os dois viessem, o Vasco seguiria com o problema da falta de um reserva pro Verratti. Verdade. O Verratti, desde que ele chegou, ele não tem uma sombra. Quando ele chegou ao Vasco, o centroavante que foi contratado junto com ele era o Sebastian, lembra? Sebastian, lembro. Então. E aí esse jogador praticamente não entrava em campo. Depois, o Verratti ficou 2024 inteiro sem um reserva. Quem jogava ali era o Ryan, quando o Verratti não atuava, né? O Ryan é um segundo atacante. Que começou a fazer M também em alguns jogos, né? Novo, né? 17 para 18 anos. Uma expulsão completamente infantil. É importantíssimo o Vasco buscar esse centroavante pro Verratti, que tá chegando na reta final da carreira. É fominha pra caramba, ele joga todas as partidas e fisicamente um jogador de 36 para 37 anos, jogar 60, 70 jogos numa temporada, esse cara não vai conseguir render do mesmo jeito. É só você pegar o histórico do Verratti no ano passado. Ele tem uma sequência de gols em praticamente todos os jogos no intervalo de 8, 9 partidas e depois passa por uma seca que ele tem dificuldade, por exemplo, para marcar gols em jogos simples. Ele marca contra o Atlético Mineiro em outubro, depois ele só vai fazer gol de novo em dezembro, contra o próprio Atlético Mineiro, né? Primeiro pela Copa do Brasil e depois pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Verratti é um titular fundamental, mas ele precisa de um reserva, não é porque eu tô questionando a qualidade dele não, mas sim porque ele precisa descansar em alguns momentos da temporada. Vai ter suspensão, vai ter lesão, um jogador de 37 anos. Quanto aos nomes indicados para os lados do campo, gosto de todos que foram citados, mas não acredito que o Vasco tenha condições financeiras de trazê-lo. O Brian tá perguntando sobre o Mastriani, do Atlético Paranaense. O Mastriani, acho que ele tem mercado para ser um titular de alguma equipe. Eu não sei se ele aceitaria vir pro Vasco para ser um reserva. Ele já foi reserva no Atlético Paranaense e certamente não ficou nada satisfeito. E foi curioso que o Maurício Lemos, que é zagueiro ainda do Atlético Mineiro, estava negociando também com o Peñarol. E o presidente do Peñarol, eu tô curioso para saber os números finais disso aqui. E o presidente do Peñarol deu uma declaração hoje dizendo que a oferta do Vasco pelo Maurício Lemos
é de outro planeta. São números astronômicos que, claro, que o Penharol... A economia lá no Uruguai, a moeda, hein? Pode ser isso. Tá bem enfraquecida também. E falou que é impossível de competir com o Vasco da Gama nesse momento pelo Maurício Lemos, que é uruguaio, né? 7,21629 pesos uruguaios. Pois é, e o Maurício Lemos está sendo aguardado, né, para fechar esse contrato com a equipe do Vasco da Gama. E o Vasco ainda tenta uma outra contratação, e por isso que surgiu o nome do Balbuena, que foi rechaçada pelo Fábio Carilli. O Fábio Carilli falou: não, sim, conversei com o Balbuena, foi zagueiro dele no Corinthians. Só que, cara, ele tá lá no mercado que é muito difícil dele sair agora para voltar ao futebol brasileiro. E, cara, não deram nem ideia pros cartolas vascaínos e tentaram trazer os dois. Antes a gente tinha informação que seria um ou outro, mas não. Seria Maurício Lemos e Balbuena, mas o Balbuena acabou e não vai vir. Por enquanto, ele deve ficar lá no mercado europeu. E o Vasco tem aí, como a gente já falou amplamente, a busca por um ponta esquerda, né? O Vasco tentou, ou consultou o Vitor Sá e também o Krasnodar, da Rússia, mas o Krasnodar falou assim: irmão, ele tá muito bem aqui, tchau pra vocês. Só que o Vasco vai tentar o Vitor Sá, tá? Eu não sei como é que ele vai tentar amolecer o coração dos dirigentes russos. E a gente sabe que o negócio, o buraco na Rússia é bem mais embaixo. Você vê o que aconteceu com o Flamengo, com o Claudinho aí, com o Ender, outros jogadores. Então, assim, é muito difícil negociar com os russos, mas o Vasco vai tentar o Vitor Sá e também o Brian Rodrigues e o Coelho, jogador do Atlético Paranaense. O Brian Rodrigues está no América do México. O Vasco tenta opções no mercado, ser criativo no mercado sem dinheiro. Então, tudo passa pela grana. O Vasco não tem grana. O Vasco hoje trabalha com possibilidades mais modestas, mas o Coelho seria um baita reforço. Acho que o Brian Rodrigues também. São esses nomes que estão em pauta hoje para que o Vasco consiga a contratação já agora nessa primeira metade da temporada. E também a busca por mais um zagueiro. Vasco que estreia no Campeonato Carioca, eu ia falar amanhã, mas é sábado, 4h30 da tarde, em São Januário contra o Nova Iguaçu. Uma equipe também alternativa, mas possivelmente é com o Paulinho em campo, né? Pelo menos em algum tempo, ou em alguns minutos. A ideia é dar minutos para o Paulinho, que foi bem lembrado agora pelo Vitor Costa, né? Que ficou esse ano inteiro de 2024 parado. É exemplo que aconteceu com o Jair. Não sei se o Jair tem condições de pelo menos ficar no banco de reservas, mas acho que vai ficar. E o Vasco da Gama, portanto, vai tentar aí um título que não vem desde 2016 do Campeonato Carioca. Seria interessante também para voltar a ser campeão de alguma coisa. O Campeonato Carioca serve muito pro Vasco. Acho que de todos os clubes o maior interessado é o Vasco da Gama. O Fluminense almeja outra coisa, o Botafogo e Flamengo nem se fala, mas seria muito interessante até pro Vasco voltar a ser campeão e pensar em reforços aí mais robustos para a temporada. Mas galera, calma, né? Tem muita gente ansiosa, mas o Vasco só contrata jogador que não vem para ser de repente titular, mas é o que tem hoje disponível pro Vasco no mercado, oportunidades de mercado. E sim, como o Carilli falou, o Vasco vai contratar alguém para a zaga, mais alguém para a zaga e principalmente um ponto esquerda, já que não conta por enquanto os jogadores do lado de campo, né? O Adson, né? E o DVD. E aí, da ponta esquerda tem o Jean Davi e tem o Emerson Rodrigues. O Eduardo Muniz está perguntando sobre o Ryan, se ele fica. Então, cara, continua, o Ryan até agora se representou, casa, né? Tá aí, né? Agora o Ryan, o ano passado foi um quebra-galho ali na vaga do Verratti em algumas situações, foi mal, né? O Ryan é um segundo atacante, gente. É um segundo atacante. É uma posição que não tinha no elenco, no esquema tático do Paiva. Vaiado em vários jogos lá em São Januário que a gente fez. O esquema tático do Paiva não tinha uma posição pro Ryan. O Ryan é um segundo atacante, o Paiva jogava com 2 pontas. Não adianta também você querer forçar um garoto de 17 anos a entrar no time profissional, 18 agora, né? A entrar no time profissional e ainda ter que jogar fora de posição. Outra coisa, né? O Maicon se despediu hoje do elenco, né? Fechou definitivamente com o Curitiba. E eu tenho uma informação legal de bastidor, que os jogadores estão encantados com os treinamentos iniciais de Fábio Carilli. Isso é uma boa informação, porque, primeiro, ele tem que ganhar o grupo, né? Pra ele. É fundamental isso no futebol hoje em dia. Mas parece que o Fábio Carilli vem com uma outra proposta de jogo, que a gente já sabe qual é, né? Jogar no 4-2-3-1
Mas tem agradado sim os treinamentos lá, eles estão realmente admirados aí com os primeiros dias de trabalho do Fábio Carille, e eu estou bastante ansioso para saber como esse time do Vasco vai jogar com o Fábio Carille, como é que esse time vai ser competitivo ao longo do ano. Sobre o preço dos ingressos de Vasco e Madureira, esse jogo vai ser em Manaus, na Arena da Amazônia. Do time principal do Vasco. Perfeito. Esse jogo é no dia 23, tá? 9h30 da noite. Aliás, não gostei, tá? Eu adoro os jogos fora do Rio de Janeiro. 23 que é que dia da semana? Ih, rapaz, não pegou agora. Tá, não, só pra saber se é um desses jogos no domingo. Tá. Eu adoro quando os jogos são fora do Rio de Janeiro, e acho que o momento pra você vender esses jogos é justamente o Campeonato Carioca, porque não são jogos tão importantes assim. Mas o primeiro jogo do time principal ser em Manaus, acho que a torcida do Rio de Janeiro merecia ver o time pela primeira vez. Depois você vende os jogos. Só o preço dos ingressos aqui, que foi cadeira superior, só vou falar inteira, né? Mas tem a meia entrada em todas as situações. Cadeira superior, R$258, cadeira inferior sul, R$318, inferior norte, 318, cadeira inferior leste, 358, e a cadeira inferior oeste, VIP, a R$458 a inteira. Veja bem, galera, para ver Vasco e Madureira, tudo bem. Tem um spoiler? Tem um spoiler? Vai lotar. Ah, não, com certeza. Irmão, infelizmente é uma realidade. O futebol virou um esporte elitista. É show internacional, né? Cara, tá brincadeira, ingresso cara. de Paul É uma McCartney. sacanagem com o torcedor, cara. Não tem outra palavra pra definir. e o Flamengo também, que vai fazer um bye-bye Nordeste, E né? vai lotar todos os jogos. Vai lotar também, com os ingressos, deve estar isso aí. Porque é uma novidade e é praticamente o único jogo que o Vasco vai jogar em Manaus no ano. O torcedor de Manaus não vai perder essa oportunidade. Agora, concordo contigo, é uma sacanagem. O Paulinho Sem Miséria tá aqui e acompanha a seleção e o campeonato local. Capasso foi muito bem no Olímpia e acho que se tiver chance vai ser uma peça muito útil ao Vasco da Gama. O Vasco liberou o Capasso, né, ano passado. Isso agora. E ele jogou no Olímpia a temporada inteira. São 3 zagueiros que o Vasco tem à disposição, além do João Vitor, que em tese é o titular. Capasso, que terminou o contrato dele dia 31, então por isso ele não vai jogar ainda esse primeiro jogo, né? Não teve o tempo de férias completado. O Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. Eu não vejo nenhum dos 3 com condição de assumir a titularidade definitiva ao lado do João Vitor. Por isso que eu acho que o Vasco precisa de um zagueiro melhor. É por isso que tá chegando o Maurício Lemes, que em tese será o titular. Ele pode ser uma composição de elenco. Eu acho até que o Capasso não foi mal nos jogos que disputou. Agora, a gente pode escalar o Vasco aqui, ó. Léo Jardim, ok. Paulo Henrique ou Puma, ok. João Vitor, ok. Aí falta esse zagueiro pra jogar com o João Vitor. Deve ser o Maurício Lemos. Que deve ser o Maurício Lemos. Piton na esquerda. E aí, Piton na esquerda. Você vai pro meio campo. Hugo Moura, Jair, Paulinho, Coutinho, pra se quiser montar ali com 4 no meio campo. Adson, Verrete. É um bom time. É um time competitivo. Pelo menos pra não passar nenhum susto. Mas mais uma vez com cobertor curto. A questão é reposição. Principalmente pro Verrete e pro Hugo Moura. Exatamente. São jogadores que não têm reservas.